Nessa aula, a gente começa a ver constante de equilíbrio em relação às pressões parciais, que eu represento por Kp. Lembra que quando a gente fala em Kc, a constante de equilíbrio é em relação à concentração molar. Então, quando você fala em pressões parciais, quando você fala em pressão, só interessa para mim, quando analiso uma equação química, uma reação dada, os participantes que estiverem no estado gasoso. Aqui não interessa nem estado líquido, nem estado sólido, nem substância em solução aquosa. Aqui só entra na representação que é a mesma, tá vendo? Ó, produto sobre reagente igual a Kc. A diferença é que no Kc era a concentração molar do produto sobre concentração molar do reagente. Kp não, é pressão parcial do produto, tá aqui, ó, sobre a pressão parcial do reagente. Portanto, quando eu olho, quando eu vejo, quando é me dado uma equação química, uma reação química, eu já sei de antemão que eu só vou usar, na minha expressão de Kp, os participantes que estiverem no estado gasoso. Isso é ponto pacífico. Acabou. É o que você precisa saber de Kp. Quando eu mostro isso aqui para vocês, eu estou mostrando não só a equação química, tá, da síntese da amônia. E aí eu tenho 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de gás amônia ou amoníaco. E aí eu represento aqui também espacialmente, quer dizer, se você pudesse ver, né, seria, no nosso entender, não estou entrando em cálculo, uma molécula de gás de nitrogênio reagindo com 3 moléculas de gás de hidrogênio, produzindo 2 moléculas de amoníaco ou amônia. Só que a gente já sabe, né, que para melhorar o nosso cálculo, para a coisa ser mais palpável, quando a gente fala em cálculo químico ou estequiométrico, a gente trabalha com mol, que é uma grandeza que faz com que a gente veja, entenda o que está se passando na reação química. Então, isso é muito importante. Então, teria aqui 1 mol de gás de nitrogênio. Então, essa bola aqui está representando o número de Avogadro. Lembra? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Nesse caso, como eu tenho 3 mols, 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Como eu tenho aqui 2 mols, 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de amônia ou amoníaco. Viu que importante? Então, isso é fundamental para você. Eu estou colocando aqui para você visualizar de uma maneira diferente. Importante, o cálculo da constante de equilíbrio Kp é realizado quando pelo menos um dos participantes do meio reacional se encontra no estado gasoso. Quer dizer, você não precisa ter todo mundo. Se um só estiver no estado gasoso, você vai trabalhar em relação a ele. Como podemos observar no exemplo a seguir. Aí eu copiei o mesmo exemplo para a gente ficar com a mesma dedução. Como todos os participantes estão no estado gasoso, todos, participam do cálculo de Kp. E aí eu coloco, como a gente falou aqui em pressão parcial, o cálculo de Kp leva em consideração as pressões parciais dos participantes gasosos. E aí eu coloquei aqui, lembrei, como é que a gente calcula a fração molar de um gás. E a gente viu isso lá em concentração de soluções. E aí eu coloco o seguinte, só para relembrar, fração molar de um participante A é igual à pressão parcial do participante A sobre a pressão total do sistema. Então, quando a gente avalia esta equação, se eu quiser a pressão parcial de N2, eu vou calcular, ele vai me dar a fração molar do N2, perfeito? E eu vou saber que a pressão
parcial, PA, sobre a pressão total do sistema. Se eu quiser de H2 em relação a H2, vai ser a fração molar do H2, que vai ser igual à pressão parcial que eu quero de H2 sobre a pressão total do sistema. Então, quer dizer, a pressão parcial, o nome já diz, é a pressão de cada participante se ele estivesse sozinho no meu sistema. Ponto, acabou. E aí daqui eu tiro, ó, PA igual a XA vezes PT, ou seja, pressão parcial do participante que você está analisando é igual à fração molar desse participante, especificamente, vezes a pressão total do sistema. Aí eu coloquei aqui especificando cada representação. PA, pressão parcial do gás, que é dado em atmosferas. PT, pressão total da mistura gasosa do sistema, também em atmosferas, e fração molar, que é o X, do gás, que é dada em percentual ou porcentagem. Tranquilo? E aí, como a gente falou antes, a representação de Kp, matematicamente, é igualzinho de Kc, produto sobre reagente. Só que aqui está vendo P, pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes. Coloquei aqui para vocês. Então, isso, como eu sempre falo, é a entrada, tá, para a gente entender um pouco de constante de equilíbrio em relação às pressões parciais. Claro que a gente vem por aí cheio de exercício para você fixar cada vez mais cada matéria dada. Tranquilo? Valeu, até a próxima aula. Grande abraço. Já volto.